Capítulo 15. A vida está no sangue. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Êxodo 12, versículo 7. O anjo da morte não poderia tocar as casas que tinham o sangue do cordeiro aplicado sobre elas. Sem o sangue, eles estariam destinados ao mesmo julgamento que viria sobre o Egito. É pela aplicação do sangue de Jesus em nossas vidas que somos livres do julgamento de Deus contra o mundo e seu pecado, sendo a morte o salário daquele pecado. Nada mais, nem menos, irá nos salvar. Não teria adiantado nada Israel saber que teria de haver o sacrifício do Cordeiro da Páscoa, ou mesmo tê-lo sacrificado, se eles não tivessem também aplicado o seu sangue sobre suas casas. Da mesma forma, não adianta para nós saber que tem de haver propiciação pelos nossos pecados, e nem é suficiente saber que Jesus fez esta propiciação se seu sangue não estiver aplicado em nossa vida. Apenas saber fatos sem aplicá-los não alcança coisa alguma. Mesmo os demônios sabem e creem na doutrina da salvação. Não é conhecer em nossas mentes, mas crer em nossos corações, que nos traz salvação. Romanos 10, versículos 9 e 10. O Senhor explicou através de Moisés que a vida da carne está no sangue. Levíticos 17, versículo 11. É somente pela aplicação da vida de Jesus em nossas vidas que somos salvos. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5, versículo 10. O simples reconhecimento de fatos históricos ou entendimento de princípios espirituais não alcança isto. Sua vida deve ser aplicada em nossas vidas. Como o conhecimento tem sido tão frequentemente substituído por vida, muitos têm sido condicionados a se sentirem confortáveis numa condição espiritual na qual eles permanecem ainda perdidos. Apenas ter conhecimento não significa que ele tem sido aplicado. Alguém pode saber tudo sobre a teoria da eletricidade, mas se ele não ligar o botão para a luz acender, o conhecimento não ajudará. Subtítulo: O aumento do conhecimento. Tem havido um grande aumento do conhecimento durante estes últimos dias, inclusive o conhecimento espiritual. Ele veio porque precisaremos de cada pouquinho dele para alcançar a ordem que o Senhor nos deu para estes dias. Mas a substituição do conhecimento por vida tem levado a muita superficialidade e falta de poder na igreja hoje. O conhecimento somente dá trabalho, a não ser que ele traga mudança de vida. O caminho não é uma fórmula, mas uma pessoa. A verdade não é apenas a assimilação e a compreensão de fatos espirituais, mas é uma pessoa. E a não ser que venhamos a conhecer Jesus como nossa vida, nós não conhecemos realmente o caminho e nem a verdade. Os milagres executados pelo Senhor não foram feitos apenas para nos impressionar com o seu poder.
Eles também foram feitos para expressar uma mensagem. Seu primeiro milagre é o primeiro que precisamos entender. Através daquele, ele estava mostrando a seus discípulos recém-chegados a obra inicial a ser feita neles. Nas bodas de Caná, o Senhor ordenou que os vasos fossem separados, que eram uma tipologia de seus discípulos. Ele então os fez encher de água, que é uma tipologia da palavra de Deus, e transformou a água em vinho, testificando do fato que a palavra seria transformada em espírito e vida. Jesus tem alguns discípulos que lhe permitem enchê-los até a borda, e mesmo assim eles ainda não saíram para servir. Eles esperam pacientemente até que o Senhor transforme a água no melhor vinho. Isso é o que Paulo quis dizer quando disse que, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, não somente a ele, para que eu o pregasse. Gálatas 1, versículos 15 e 16. Paulo explicou como o sangue foi derramado em sua vida quando ele declarou: estou, tempo passado, crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículos 19 e 20. A salvação completa é mais do que somente perdão por ações pecaminosas, é libertação do mal que reside dentro de nós e causa as más ações. A crucificação de Jesus alcançou uma troca para nós, nosso corpo de morte por sua vida de ressurreição. É verdade que devemos morrer para as nossas vidas, interesses e vontades para ter comunhão com Ele, mas nenhuma criatura com toda a criação fará uma transação tão lucrativa. Subtítulo: Comunhão. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. Êxodo 12, versículo 8. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. João 6, versículos 53 ao 57. Nós somos o que comemos, é um ditado comum. Se estamos participando do Rei Jesus, a árvore da vida, nos tornaremos vida. O Senhor Jesus não disse: aquele que comeu da minha carne, mas aquele que come, ou aquele que continua a comer. Isso fala da nossa necessidade de continuamente participar dele e viver nele. Ele é o verdadeiro maná do céu. João 6,58. Assim como Israel tinha que ajuntar o maná fresco a cada dia, porque ele iria estragar se fosse armazenado, assim também devemos buscá-lo de novo a cada dia. Não podemos ser sustentados por revelações de dias passados. Não podemos separar um dia para ser espiritual e esperar viver nele o resto da semana. Ele
ele deve ser novo para nós a cada semana. Ele deve ser novo para nós a cada manhã. Quando o Senhor se referiu a comer da sua carne e beber do seu sangue, é claro que ele não estava falando da sua carne e sangue físicos, mas do que eles representavam sua vida e seu corpo. A igreja, somos ossos dos seus ossos e carne da sua carne. Perplexos com o que ele dizia, muitos daqueles que ouviram isso se afastaram dele. João 6:66. Líderes confusos da igreja, mais tarde, reduziram esta verdade ao ritual destrutivo da Eucaristia. O que Jesus se refere é a realidade, não apenas a um ritual. Participar do ritual não é equivalente a participar dele. O apóstolo Paulo explicou o significado deste ritual para os coríntios. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10, versículo 16. Comunhão era originalmente duas palavras que se uniram para formar uma, comum e união. Isto é traduzido do grego koinonia, que é definido como o uso de uma coisa em comum. Não é o pão e o vinho que nos une, mas o que eles representam, o sangue e o corpo de Jesus. Jesus é a nossa comunhão. Ele nos amarra juntos. Como Paulo advertiu os coríntios, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 1 Coríntios 11, versículos 23 ao 30. Subtítulo: Discernindo o corpo. Se não discernirmos o corpo de Cristo corretamente, estaremos pronunciando julgamento sobre nós mesmos quando participamos do pão e do vinho. Isto é, se participamos como um ritual, presumindo que isso cumpre nossa obrigação de ter comunhão com Cristo, nos enganamos a nós mesmos, permanecemos privados da verdadeira vida. A substituição de rituais pelas realidades tem repetidamente privado os homens da redenção e salvação. Por esta razão são muitos fracos e os doentes e muitos que dormem. Se um membro do nosso corpo físico fosse cortado do resto do corpo, ele se tornaria fraco, doente e morreria muito rápido. O mesmo acontece quando cortamos a nós mesmos do nosso corpo espiritual, a igreja. Como o apóstolo João declarou: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão. Do grego koinonia, que significa comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, versículo 7. O Senhor disse que a vida está no sangue,
E se nós comungarmos com ele, estaremos unidos em um corpo sob o cabeça, e o seu sangue de vida pode fluir através de nós. Ser apropriadamente unido ao corpo de Cristo não é uma opção se a verdadeira vida irá fluir através de nós. Mas não podemos substituir estar unidos ao corpo por estar unidos ao cabeça. Por muitas definições modernas e populares do que significa ser unido ao corpo, tem sido possível e até mesmo comum ser ligado ao corpo sem nem mesmo ter um relacionamento com o cabeça. Muito da ênfase da Igreja na última metade do século XX tem sido ser unido ao corpo com muita pouca ênfase, sem ser unido ao cabeça. Se estivermos devidamente ligados ao cabeça, estaremos devidamente ligados ao corpo também. Mas o inverso não é necessariamente verdadeiro. Devemos continuar a colocar a carreta à frente do cavalo neste assunto. É claro que muitos têm usado a desculpa que eles estavam buscando ao Senhor num esforço de evitar ter relacionamento com a igreja. Como Pedro relatou que os instáveis e ignorantes distorcem o ensino também, como também as Escrituras. Há muitos que distorcem mesmo a mais clara doutrina. Isso não é isto ou aquilo. Devemos buscar nosso relacionamento pessoal com o Senhor primeiro e também estar corretamente relacionados com o seu corpo, se quisermos ter vida. Ele disse que devemos comer da sua carne e beber do seu sangue.